Glauber, tudo bem? Tudo, professor, Bom doutor dia. Luciano está aí, tudo bem, doutor? Bom Glauber, dia. tudo bem? Bom revê-lo. José é sempre meu. Tudo bom, Bom professor? dia. Bom Tudo dia, jóia. amor. Bom dia, doutor Luciano, bom dia. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, é sempre uma honra poder colaborar com vocês. A honra é nossa. Professor, respeitando o horário que a gente marcou, acredito que a gente já pode começar, já são 9h02, e aí a gente pode ir iniciando. Eu vou dar o bom dia oficial para todo mundo, né, pessoal? Hoje é nosso segundo dia de evento. Ontem a gente teve um dia de sucesso, com muita interação de vocês, muita participação. E aí a gente começa assim, no segundo e último dia de Law Experience, na ideia de conseguir fomentar mais conhecimento para vocês, nessas aulas mais abertas, aí, com participação integral do público, dos alunos. E amanhã, dia 5, a gente volta a ter as aulas, como a gente já conhece, com os professores, em cada disciplina, vocês aí se ambientando com cada um dos professores do novo semestre, tá bom? Hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor Luciano. O professor Luciano, antes de eu dar para vocês um resumo aí do currículo do professor, deixa eu passar a palavra para a Glauber, para a Muri, para eles darem os cumprimentos dele também, e a gente dá continuidade. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Nosso segundo dia de evento e começando da melhor forma possível, conversando sobre pesquisa, com esse grande nome, né, da pesquisa do nosso Rio Grande do Norte, do nosso país, professor Luciano Ataíde. Aproveitem, como eu estou reiterando desde ontem, foi um evento, está sendo um evento preparado, pensado especialmente para vocês, aproveitem. E amanhã, não esqueça, todo mundo com o pé direito começando o semestre com as nossas aulas. Bom dia mais uma vez. Bom dia, professor Rodolfo, Muri, doutor Luciano Ataíde. É uma satisfação renovada estar aqui com todos vocês. Bom dia, queridos alunos e alunas presentes aqui também, que desde ontem participam do nosso evento. Esse nome aí só o Rodolfo sabe dizer, bem bonito, né, Rodolfo? Law Experience, mas que realmente é feito com muito carinho para todos vocês e que tem agregado bastante conhecimento para todos, não só para os alunos, mas para nós, professores também. A gente tem tido aí excelentes diálogos, bate-papo, que realmente o intuito não é muito de palestra, né, professor Rodolfo? É mais um bate-papo mesmo, de trazer experiência desses grandes nomes que a gente conseguiu juntar aqui para trazer nesse evento, nesse terceiro Law Experience. Então, sejam todos bem-vindos, professor Rodolfo. Obrigado, professor Glauber. E aí, então, a gente dá boas-vindas ao professor Luciano. O professor Luciano, ele é doutor em Direito Constitucional, mestre em Ciências Sociais, ele é magistrado na Justiça Federal no seu trabalho, e ele é professor da UFRN. E aqui conosco, junto com a UNP, ele coordena o projeto, o grupo de pesquisa, que é o GPJUS, que é o Grupo de Pesquisa em Administração, Políticas Públicas, Governo e Políticas Públicas do Judiciário. É um projeto, é um grupo de pesquisa da UFRN, que a UNP é parceira. Nós temos lá, além do direito, a participação da administração e da demografia. O professor Luciano coordena esse projeto. Então, vocês, alunos, eu vou pedir, inclusive, para o professor Luciano... Será que o professor Luciano caiu? Ele está aí ainda, será? Eu acho que eu estou aqui. Tá. Desculpa, professor, que eu não estava vendo isso aqui. E eu vou até pedir para o professor Luciano, quando começar a fala dele, falar um pouquinho sobre o GPJUS, sobre o grupo de pesquisa, quais são os objetivos do grupo de pesquisa, para vocês entenderem. A gente aqui, professor, a gente tem alunos de Natal, alunos de Mossoró e região, a gente tem alunos da FPB também, da Paraíba. Então, para eles entenderem um pouquinho qual é o objetivo do GPJUS, desse grupo de pesquisa, como é que tem funcionado essa parceria, que é da coordenação do professor Luciano. Além disso, ele vem tratar aqui com a gente sobre pesquisa, sobre uma agenda de pesquisa em direito, já dá esse direcionamento, e aí eu peço a contribuição de vocês para já questionarem o professor mesmo, tirarem as dúvidas sobre como, desde ontem que a gente fala muito de pesquisa, né? Pesquisa, vocês debateram os temas de ontem, então como se aprofundar nisso, como criar essa agenda de pesquisa, como buscar ser um pesquisador na área jurídica.
E aí eu passo a palavra para o professor Luciano, dando boas-vindas e agradecendo já de antemão a participação. Obrigado, professor Rodolfo, professor Glauber, professor Muriel, obrigado pela acolhida. Parabéns à Universidade Potiguar pelo evento. Acho que é muito importante esse evento de pontapé inicial, pelo que eu entendi, é pontapé inicial do semestre. É um pouco diferente da Federal, a gente está terminando o primeiro semestre de 2021, nós estamos terminando ainda o mês que vem, então a gente está um pouco fora de sintonia em termos de time, né? Então precisava entender, estão começando aí o segundo semestre do ano, imagino, né? A gente está começando, a gente está terminando o primeiro semestre, mas o segundo semestre da UFRN termina por volta de janeiro. Eu acho que o ano que vem nós estaremos aí numa sintonia próxima, depois dessa lamentável situação da pandemia, que a todos produz um efeito muito, muito ruim, a todas as instituições, inclusive. Então, agradeço o convite, vou fazer na forma de bate-papo mesmo. O professor Rodolfo vai compartilhar uma tela que ele me ajudou a construir. Na verdade, são 3 telas só para deixar um pouco mais agradável nosso papo aqui. E o convite me foi feito para conversar um pouco sobre a pesquisa no direito, né? Acho que é um debate que me interessa muito, como o professor Rodolfo mencionou. No início de 2020, em plena pandemia, então veja que com todas as dificuldades que a gente tem durante a pandemia, muita coisa boa também tem acontecido, a gente não parou. E aí, juntamente com o professor Leandro, que eu já conheço há mais tempo e que hoje está na UNP, emprestando o seu talento à UNP, junto com o professor Leandro, nós iniciamos um grupo de pesquisa, e depois agregou-se o professor Rodolfo também, um grupo de pesquisa na área do judiciário, e que tem sido uma parceria com a UNP muito interessante, com vários pesquisadores tanto da UFRN como da UNP contribuindo, e isso tem sido muito, muito bom. Agora nós estamos com mais de 10 trabalhos para serem apresentados num grande evento em Lisboa, um evento que será, infelizmente, online, mas um evento em parceria entre a Universidade de Brasília e o governo português, um evento que debate judiciário, um evento que debate a administração da justiça, e que tem tudo a ver com nossa área de pesquisa nesse grupo, esse grupo interinstitucional, que eu tenho a honra de coordenar em parceria com o professor Leandro, aí da UNP. Então, assim, o convite me foi feito para falar sobre pesquisa, e como eu disse, vai ser um bate-papo, vou apresentar algumas ideias. O professor Rodolfo me disse que há uma interação via chat, eu vou pedir até que ele me ajude mais adiante, porque eu pensei em fazer uma discussão sobre essa agenda de pesquisa no direito, como a gente pensar numa agenda de pesquisa em direito que fuja naturalmente do que basicamente tem sido a pesquisa no direito. É uma agenda mais complexa que envolva outros domínios do fenômeno do direito. Então, eu creio que muito mais por conta dessa experiência em pesquisa que me foi formulado esse convite para contribuir com esse evento da UNP. Espero que os participantes interajam ao seu tempo com perguntas para que a gente possa tornar isso mais interessante. Então, assim, como é que a gente poderia pensar essa conversa? Então, eu pensei em 3 passos, né? Se o professor Rodolfo pode passar para a primeira tela, isso. São pouquíssimos slides, é só para... Bom, e aí até o Rodolfo colocou os passinhos aí, que a ideia é uma conversa em 3 passos. Então, o primeiro passo, por que pesquisar em direito? O segundo passo, como pesquisar em direito? E o segundo passo, o que pesquisar no direito? E o terceiro passo, como pesquisar no direito? Então, por quê, o que e como? Seria a discussão que eu proponho para vocês hoje. São 3 passos extremamente difíceis de conversar no direito. E eu vou tentar ser o mais
assim, honesto e transparente possível em relação às minhas questões, que são bastante críticas quanto à agenda do ensino do direito no Brasil. É muito comum vocês encontrarem nos discursos acadêmicos, dos reitores, dos coordenadores, dos diretores, a ênfase de que, por força da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino superior ele se baseia em 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Então, todo mundo fala nisso. Há um esforço enorme das universidades em promover esses 3 pilares. Mas no direito, o pilar que ocupa 90 a 95% do que a gente faz se chama ensino. E os esforços acadêmicos não têm sido suficientes para a gente movimentar adequadamente a máquina, digamos assim, a máquina jurídica, para usar uma expressão dos realistas escandinavos, a máquina jurídica na direção da pesquisa no direito. E eu queria explorar um pouco as razões disso. Sabe, Rodolfo, acho que é muito importante que a gente entenda o porquê disso. Há raízes históricas, institucionais, sólidas, que distanciam muito o curso de Direito dos demais cursos da universidade. Eu diria até, eu não sei se acontece diferente na UNP, mas na Universidade Federal, que é a minha universidade de formação, não necessariamente a UFRN, eu sou formado, a minha graduação, minha alma mater é o UFPB, mas na UFPB já era assim, nós estudávamos inclusive num prédio diferente, nós estudávamos num antigo prédio da Faculdade de Direito da Paraíba, no centro da cidade, vizinho ao Palácio do Governo, ao lado da Assembleia Legislativa e olhando para o Tribunal de Justiça. Isso era a Faculdade de Direito, aliás, esse prédio ainda hoje é da Faculdade de Direito, na Praça João Pessoa, que é a praça central, chamada também de Praça dos Três Poderes. Então, entre os três prédios mais importantes do poder político do Estado da Paraíba, entre esses prédios está um 4º prédio, que é a Faculdade de Direito. Então, o direito ocupa no Brasil um papel muito importante que antecede a República. Eu não quero cansá-los com questões históricas, mas eu acho que elas são importantes para entender quais são as nossas dificuldades para tornar o direito mais próximo do que é a ciência dentro da universidade. Então, a primeira questão é pensar, de certa forma, o que é que o direito diz sobre a história política, institucional do país. Antes mesmo do Brasil ser um país, ainda como colônia, aqui já habitavam os magistrados. Não havia bacharéis formados no Brasil, porque não havia curso no Brasil, mas havia magistrados leigos que distribuíam justiça ao modo colonial, com todas as contradições coloniais, enfim, do Império Ultramarino Português, mas também aqui havia, mesmo na colônia, havia magistrados formados em Coimbra, juízes do rei de Portugal, e que exerciam, juntamente com esses magistrados leigos, as mais importantes tarefas da vida política brasileira. Então, a ocupação do espaço público por funcionários do direito, vamos dizer assim, é uma tradição brasileira. Não é uma tradição de outros países, mas é uma tradição brasileira. Então, desde o início, isso é muito recorrente no Brasil, a presença dos bacharéis no cenário público. No Império, para que todos tenham a noção do que eu estou falando, no Império, os magistrados poderiam se candidatar a cargos eletivos. Então, chegou um momento no Segundo Reinado que a maior parte do Senado da República do Senado Imperial era formada por juízes, por magistrados, que exerciam suas funções também como senadores. Então, isso só vai mudar no final do século XIX. Os juízes eram chefes de polícia. Então, veja como o juiz, a figura do bacharel em direito, ocupava tremendamente o espaço público no Brasil. Então, o chefe de polícia era um dos juízes da localidade.
Isso também vai mudar com a reforma judiciária de 1871. Mas o fato é que os juízes nunca deixaram de ter essa presença. E ela se alargou enormemente com a Constituição de 88, que ampliou a administração judiciária no Brasil. Então, muitos tribunais foram criados, o Tribunal do Trabalho aqui foi criado, a Justiça Federal aqui foi ampliada, a Justiça Estadual aumentou muito de tamanho. Então, tudo isso mostra como o Brasil, gente, é o país dos bacharéis. E isso tem muito a ver com o dia a dia aí do professor Rodolfo no curso de Direito hoje. Em que sentido? O Direito é um dos poucos cursos que oferece uma quantidade gigantesca de estágios remunerados em diversos órgãos públicos. Talvez nenhum outro curso da Universidade Potiguar, da Universidade Federal, ofereça tantos estágios remunerados. Então você tem estágios na Defensoria Pública, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Bom, eu acho até deixei de fora alguns estágios aí, algumas entidades. Aqui é só um exemplo. Então, o aluno do direito, depois de um certo momento do curso, ele tem à disposição dele uma série de oportunidades profissionalizantes, que do ponto de vista do conhecimento das instituições públicas, é muito bom. Mas do ponto de vista da pesquisa, retira esse aluno da vida universitária. Então, isso é um fato que poucas vezes a gente tem sublinhado dentro da universidade. Isso não quer dizer que o estágio seja necessariamente ruim. Mas os estágios que a gente vê por aí são estágios de 20 horas, 30 horas por semana. Se você considerar ainda a necessidade da atividade da graduação regular que o aluno tem, suprime-se muitas horas de trabalho. Então, nesse caso, o que é que a gente vai ter? Um primeiro desafio para a pesquisa no direito é essa tradição das instituições de recrutarem, especialmente num período bastante recente, dos últimos 10, 15 anos, muitos alunos para esses estágios. Evidentemente que há toda uma discussão da natureza do estágio, da qualidade educacional dos estágios, mas não é meu debate aqui. Meu debate é o estágio em si. Ele tira muito tempo do aluno. Então, quando a universidade se propõe a reforçar o caráter de pesquisa no TCC, e como orientador de TCC, a gente percebe isso. Como o TCC é deixado para a última hora, sabe, porque é uma exigência, e não reflete necessariamente um percurso de pesquisa que o aluno começou lá num grupo de pesquisa, numa atividade de iniciação científica, que a gente chama de PIBIC, necessariamente não começa aí. E, em grande medida, esse desinteresse não é um desestímulo individual, uma falta de... Mas é a antecipação de uma realidade de trabalho que, muitas vezes, o aluno até precisa do dinheiro por meio dessa... Vamos chamar aqui um nome bem técnico, mas ele às vezes soa ruim, mas há uma captura do nosso alunado pelos estágios. Eu não estou aqui a dizer que o estágio não é importante, a gente está discutindo aqui quais são as dificuldades para criar uma agenda de pesquisa dentro da universidade. Porque pesquisa toma muito tempo. E onde é que está esse tempo? A gente precisa ver. Então, eu queria chamar na primeira atenção isso, quer dizer, o país é um país dos bacharéis, que sempre ocuparam muitos espaços, mas que de um tempo a esta parte, esses espaços têm sido ocupados também pelos estudantes, que compõem uma importante força de trabalho. Se você vai lá no CNJ, no Justiça e Números, né, o Rodolfo está acostumado a olhar lá, nosso grupo de pesquisa utiliza muito a extração de dados do Justiça e Números, você vai olhar lá que a força de trabalho do Judiciário, que envolve aproximadamente 500 mil de brasileiros, né, que já dá conta do tamanho da justiça no Brasil, em termos de aparato e máquina pública. Dentro dos 500 mil colaboradores da justiça, entre magistrados e servidores, você vai ter lá terceirizados e estagiários. Em alguns órgãos, sem um estagiário, talvez o setor nem funcione adequadamente, a depender do órgão que você observa.
Então, esse é um primeiro ponto que eu acho bastante interessante a ser considerado. Bom, o segundo ponto ele é até mais sutil e menos, digamos assim, sublinhado nesse debate. É o caráter, o modelo francês das escolas de direito no Brasil. Nesse ponto, nós precisamos considerar muitas contradições da nossa cultura jurídica. Até pouco tempo eu estava ministrando uma aula aqui na universidade, hoje logo cedo, e a gente estava discutindo aqui sobre constitucionalismo, falando um pouco da experiência brasileira em contraste com a experiência americana no constitucionalismo, e eu lembrava as contradições brasileiras, né? O Brasil é cheio de contradições, cheio de influências. Enquanto você tem aqui influências do sistema americano de direito, né? Especialmente aqui no controle de constitucionalidade, no modelo federal de organização política. Mas, assim, o modelo americano não penetrou a escola de direito. A escola de direito que se afirmou no Brasil no século XIX e continua, de certa forma, muito resiliente no século XX, é uma escola de direito baseada no modelo francês. E o que significa dizer isso? Significa que, em primeiro lugar, você tem uma estrutura curricular muito baseada no Código Civil. Então, o direito privado ocupa uma dimensão bastante importante do currículo. Então, você tem Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5, Civil 6, Civil 7. Esse núcleo, essa coluna vertebral do direito civil é uma tradição francesa, que tem suas implicações. Se você considerar esse tronco, o estudo, as minúcias do código, você, na realidade, deixa de discutir, por exemplo, constitucionalismo com a profundidade que o modelo constitucional hoje requer. E acaba também, em outras matérias, estudando outros códigos igualmente enormes. Se o Código Civil tem lá suas quase 2.000 artigos, um pouco mais, um pouco menos, a CLT tem 1.000 artigos, o CPC tem mais de 1.000, Código de Consumidor, centenas de artigos, e aí você vai estruturando um curso muito em cima dessa ideia de vade-mecum. Essa é a escola francesa. Qual é o efeito disso? Nisso nós nos diferenciamos profundamente do modelo americano. Não que lá não se estude leis, mas lá se estuda uma visão mais realista do direito. Se estuda casos, se estuda o que eles chamam de legal reasoning, se estuda a racionalidade dos tribunais, tendências de tribunais, e se ensina de uma maneira mais prática a ser advogado. Se ensina a fazer contratos, se ensina a viver o mundo do direito. Mas a área de interesse não é um curso generalista, até porque o curso de Direito nos Estados Unidos é um curso de segunda formação, né? De segundo nível. Você tem que ser formado em alguma coisa para fazer uma escola de Direito. Então você já chega com alguma bagagem de administração, de economia, de ciência política, para fazer Direito. O que eles chamam lá de curso de segundo ciclo. Então, o curso de Direito no Brasil é um curso de muita matéria. Em resumo, tem muito assunto, é muita coisa para ler, que também desestimula um pouco a pesquisa. Porque no que você tem muito assunto, uma quantidade enorme de matéria para estudar, um código inteiro para ler, sem prejuízo dos seus comentários, né, do que a gente chama aqui de doutrina ou literatura, acaba sobrando muito pouco tempo que esse modelo francês oferece para a pesquisa. Para vocês terem uma ideia do que esse modelo significava, a gente chama todo mundo hoje de professor, né? Mas nas primeiras décadas da formação dos cursos de Direito, do desenvolvimento dos cursos de Direito, havia uma diferença entre catedrático e lente. Catedrático e lente. O catedrático é aquele professor, a referência, o sujeito que tinha o que a gente chamaria hoje de doutorado, ele tinha uma tese de cátedra aprovada, e é aquela referência intelectual da disciplina.
E você tinha um lente, que é o que a gente chamaria hoje de um professor associado, adjunto, auxiliar, um professor que não tem a cátedra. Esse lente tem esse nome porque literalmente ele sentava na aula para ler os compêndios, ler o código, e o ensino do direito é assim, né? O que os americanos chamam de boring, né? É extremamente tedioso, que no fundo, claro, isso melhorou muito, longe de dizer que hoje é assim, mas pelo menos assim, quem fez um curso de direito como eu fiz, eu iniciei o meu curso de direito há 30 anos atrás, naquela época a gente encontrava o professor assim, sentava, trazia o código, ele vinha com o código na mão. Sentava, abria o código, lia e fazia algum comentário. Em geral, a gente não entendia muito bem, porque ele falava de coisas como efiteuse, como garantia fidejussória, palavras que para um jovem de 17, 18 anos que eu tinha na época, não faziam qualquer sentido. Eu ainda me sinto reconfortado porque consegui ainda ser o primeiro pesquisador de iniciação científica da universidade, de Direito, o curso de Direito. Isso em 1991. Mas isso foi pura sorte, porque na realidade eu me dava muito bem com o pessoal da direção de centro, o direito lá já era um centro na época, só o direito, e disseram, olha, chegou aqui um edital, tem uma bolsa de 300, alguma coisa, 300 cruzeiros, 300 cruzados, não sei como era a moeda da época, e você não quer participar não? Então assim, foi uma coisa meio por acaso. A minha participação como iniciação científica não era algo que os professores estimulavam, até porque os professores não participavam muito disso. Eu diria mais, aqui mesmo, na Federal, eu sou um dos poucos professores que tem projetos de iniciação científica cadastrados no edital 2021. Não são muitos professores de direito que têm. Eu sou um dos professores que tem projetos de monitoria aprovados dentro da universidade. E um dos poucos professores que tem projetos de pesquisa. Assim, não são muitos os professores que têm projetos de pesquisa na universidade. Então, eu estou falando de um passado, gente, que não passou integralmente. O que eu estou tentando fazer num resgate histórico, aqui numa reconstrução histórica, numa biografia, para usar uma expressão que o Antônio Lewis usa no livro que a gente estudou hoje de manhã, né, o jornalista Antônio Lewis, nessa biografia da pesquisa que eu tento grosseiramente fazer aqui para vocês, muitos resíduos históricos sobrevivem nesse modelo de escola de direito. E por que ele é resiliente? Ele é resiliente porque o curso de direito oferece muitas alternativas profissionais. Então, a pesquisa, que é uma alternativa necessária para a história, para quem faz administração, para quem faz ciências sociais, filosofia, pedagogia, a pesquisa não é necessariamente uma garantia de emprego. E assim, há uma visão muito utilitarista, muito pragmática do direito. E essa perspectiva eu acho que piorou, professor Rodolfo, com a coisa do exame de ordem. O exame de ordem acabou, não estou aqui a dizer se o exame de ordem é ruim ou bom, não se trata do exame de ordem, mas que ele causou uma turbulência no curso de direito, causou. Em que sentido? O aluno deseja, claro, fazer o exame de ordem, é um direito dele e é uma necessidade de habilitação para trabalhar, mas o exame de ordem torna o curso de direito muito voltado ao modelo do exame de ordem, ou seja, você tem que trabalhar aqueles conteúdos, você tem que oferecer ao aluno aquelas competências, aquelas habilidades para essa etapa. Então, a universidade se vê com um tempo disponível pequeno para estimular a pesquisa. Então, a pesquisa no direito sofre essas influências, influências que acabam capturando o tempo disponível em torno do ensino. O ensino dos conteúdos que são necessários, por exemplo, para que o aluno consiga lograr a aprovação nesse exame de ordem. Então, quando a gente vem para uma discussão em termos de projeto de pesquisa, um TCC mais robusto, é normal que a gente receba do aluno uma ponderação, mas professor, olha, meu tempo é tão pouco, eu já vou fazer o exame de ordem agora. O agora é no 4º ano de direito.
Quer dizer, ele nem terminou o curso ainda, o exame de ordem já é uma realidade dentro do curso. E aí é o momento do TCC. E aí, em geral, o TCC acaba caindo numa mesmice, que não nem é nem uma revisão bibliográfica, mais adiante eu vou explicar qual é a diferença de revisão bibliográfica para apenas uma pesquisa bibliográfica. Não é nem uma revisão, é apenas uma pesquisa meramente bibliográfica. Para fulano, para ciclano, para beltrano, e ali o cara faz um trabalho sobre um tema que às vezes é um tema interessante, mas com uma metodologia muito superficial, muitas vezes expositiva, de baixa criticidade. É evidente que nós temos trabalhos excelentes, isso eu não estou a dizer que todos os trabalhos são assim, mas nota-se uma dificuldade de avançar na pesquisa por essas influências. E, finalmente, eu diria ainda, esse diagnóstico, que não se vê com muita frequência a utilidade da pesquisa, porque nós temos uma hermenêutica no direito muito metafísica. Então, assim, é muito, muito comum a gente pensar, não somente pensar, mas ver a manifestação desse tipo de consideração. Olha, a solução para esse problema é essa, porque o legislador aqui foi sábio. E aí você faz uma prosopopeia, uma personificação desse legislador e faz uma interpretação da solução, sem nenhum outro tipo de referência, apenas uma referência metafísica. Você acredita que a solução é uma solução quase divina, sem sequer, por exemplo, pensar em termos do realismo, né, que o realismo exige. Como é que a jurisprudência pensa? Como é que isso acontece na realidade? Quais são as implicações práticas disso? E o curso de Direito acaba hoje ficando num dilema muito grande, porque você tem uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? A antiga lei de introdução ao Código Civil. Olha, lei de introdução ao Código Civil, professor Rodolfo, como o Código Civil é uma coisa importante entre nós. Só recentemente essa lei mudou para a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que diz que o juiz deve ponderar as consequências da decisão, dizendo que a realidade precisa ser estudada, examinada pelo judiciário. E também deve ser examinada pelo advogado, e também deve ser examinada pelo estudante de direito, naturalmente. O que eleva a importância de outras metodologias que a gente falará daqui em breve. E também, nessa mesma perspectiva de consideração dos casos concretos, é preciso ver que, como advogado, dificilmente você vai abrir um livro de direito civil, dificilmente você vai abrir o Código Civil em primeiro lugar. Como advogado, a primeira coisa que você vai fazer é procurar na jurisprudência se tem algum precedente, alguma súmula para resolver aquele problema. O que mostra que o ensino do direito, muitas vezes, vai na direção até mesmo contrária, ou pelo menos tangente, ao que as habilidades que o profissional do direito usa, que é de grande importância a jurisprudência hoje. E jurisprudência exige pesquisa. Não existe o grande livro da jurisprudência. O que existe é você tomar um tema e fazer uma investigação orientada metodologicamente sobre jurisprudência. O que para o direito é pesquisa empírica. Levantar a jurisprudência, fazer mapeamento de jurisprudência, metodologia de análise de decisões judiciais é considerado no direito como pesquisa empírica. Então, a vida acadêmica... Eu aproveitei essa sua fala, eu queria já fazer até um questionamento, aproveitando todo esse entendimento que você está trazendo. E aí a gente pode dizer, inclusive, que essa visão sobre a pesquisa, essa melhor visão, o aluno se entender dentro da pesquisa desde o início. A gente tem muitos alunos ingressantes aqui também. O aluno se entender, ou ele buscar entender melhor como é esse universo universitário, esse universo da experiência acadêmica que vai além do ensino, talvez ajude ele lá no futuro, inclusive no exercício profissional dele, né? Na ideia de que ele entenda que o exercício profissional pode ser um diferencial para ele se ele é alguém da pesquisa, se ele é alguém que entende que o direito ele não está só ali preso na lei, né? No que o legislador quis dizer no artigo, que vai muito além desse pensamento, e aí se ele já constrói isso no caminho da experiência acadêmica dele, ele já se torna, além de um aluno diferente, um profissional diferente. Perfeito, é isso mesmo. A ideia aqui é mostrar como
A pesquisa pode transformar o pesquisador. Como a pesquisa pode lhe fazer com que você, tomando decisões certas de se dedicar à pesquisa, pode lhe fazer um profissional mais maduro, intelectualmente mais preparado para exercer qualquer profissão. Porque as profissões no direito não sobrevivem com simplificações que o ensino à moda francesa oferece. Longe disso. Seria o ideal trabalhar com uma metodologia, uma didática do ensino, que para cada instituto nós tivéssemos uma oportunidade de pesquisa melhor. Vou dar um exemplo, Rodolfo. Se nossa aula é de direito de família e nós estamos estudando união estável, essa aula ela pode ser uma aula expositiva do professor. União estável, a origem está aqui esse livro, a lei, a Constituição, e pode até falar de uma decisão do Supremo. Ok. Mas essa aula seria muito mais interessante para o preparo do aluno se o professor dissesse: agora vamos pesquisar como decide o TJ do Rio Grande do Norte sobre união estável. Vamos fazer um levantamento dessas decisões. Vamos pegar aqui os casos, que na verdade jurisprudência é caso. Como, aliás, a interpretação constitucional é caso. Veja que, por exemplo, uma das mais prestigiadas teorias do direito hoje, do direito constitucional, é a teoria estruturante do direito. E o que o Friedrich Miller diz? Que interpretar o direito e aplicar o direito é olhar para o caso. Então, levantar como o TJ decide é um elemento fundamental, porque como advogado, se ele se formou na Universidade de Potiguar, conseguiu lograr o exame da ordem, senta e o cliente que aparece para ele vem discutir com ele um litígio sobre união estável. Ele estará muito mais preparado para dizer: olha, é o seguinte, na lei até dá para pensar assim, mas o TJ não aceita essa visão de mundo. Para o TJ, isso aqui é isso aqui. Para o TJ, convivência é isso aqui. Então ele está muito mais preparado, porque ele foi um pesquisador, ele não foi só um leitor, ele foi um pesquisador. Então, ser um pesquisador é isso. Só que o curso de direito, se o curso de direito for abraçar essa metodologia em todos os temas, em todas as disciplinas, ele não cabe em 5 anos. Então, no fundo, a gente precisa compreender que a pesquisa tem que ser feita além da sala de aula, com projetos de pesquisa, grupos de pesquisa. Então, não dá para só atribuir ao professor, na didática do ensino em sala de aula, essa tarefa. Ela é importante, mas a pesquisa precisa ser uma atividade que corra ao lado, porque o ensino superior também é pesquisa e extensão. Então, não dá para ficar somente na sala de aula. Eu acho que deu para complementar, Rodolfo, que você ponderou. Constrói um profissional diferente. E é o que eu tenho visto assim com os alunos que a gente orienta, porque em geral eu só tenho feito agora orientações com pesquisas empíricas. Então, assim, a gente nota o amadurecimento muito rápido do aluno quando ele faz pesquisas empíricas, inclusive entrevistas. Em geral, não sempre, mas em geral, os trabalhos que eu oriento envolvem entrevistas. Quando o aluno do direito faz entrevista, aí faz entrevista, dependendo da pesquisa, faz entrevista com o advogado. Agora mesmo estou orientando um trabalho bem interessante. É uma pós-graduação, a advogada está fazendo uma pesquisa sobre a pandemia. Então, ela está fazendo um raio-x da advocacia durante a pandemia. Então, não está somente estudando as regras, audiências telepresenciais, peticionamento eletrônico, atendimento virtual, tudo isso faz parte do trabalho dela. Mas ela também está estudando como a advocacia está vendo o trabalho do judiciário na pandemia. Como o acesso à justiça, portanto, a partir da ótica do advogado, né, está tendo lugar na pandemia. E eu noto como ela está evoluindo, está amadurecendo nesse trabalho, no processo dessa pesquisa. Então, ela fez uma entrevista, um survey, um questionário, conseguiu o apoio da Associação dos Advogados para fazer circular o questionário, e está agora tabulando os dados e fazendo as reflexões em cima desses dados. Então, por que pesquisar em direito? Para fechar aqui esse primeiro passo. Porque a pesquisa no direito oferece uma visão muito mais complexa do fenômeno jurídico. Uma visão que transcende
os limites que o modelo de ensino francês oferece, que produz um contato com a fenomenologia do direito, ou seja, como os atores sociais reagem ao direito. E isso vai produzir outros saberes que não são oferecidos somente com a sala de aula e não são oferecidos também só com estágio, porque um estágio profissionalizante não é pesquisa. O estágio é um contato que muitas vezes pode identificar um problema de pesquisa. Vou dar um exemplo aqui eu gosto muito de exemplo. Um estagiário, certa vez, fazendo um TCC, foi estagiário no juizado especial. E aí, na hora de elaborar a pesquisa obrigatória, né, que é o TCC, ele disse, professor, o que eu estou notando aqui, eu disse, me diga uma coisa que chamou atenção no seu estágio. Vamos pegar algo que chamou atenção no ambiente que você estagiou e vamos nos concentrar neste evento. E vamos tentar, a partir daí, criar um problema de pesquisa. Normalmente é assim que eu trabalho, sabe? A partir da experiência do aluno, aquilo que incomoda ele, aquilo que ele é convidado a pesquisar. E ele me disse assim, professor, o que chamou minha atenção é que no juizado tem uma audiência lá, que é uma audiência que precede a execução, que é uma audiência obrigatória pela Lei 8.099. Mas não aparece ninguém, sabe? Assim, de 100 audiências, assim, em geral, só se realizam 4, 5, é assim o que eu vejo. Tá bom. É uma boa pista, é um bom problema sobre a eficácia da audiência prévia na execução dos juizados especiais. E aí a gente montou um design de pesquisa, sabe, Rodolfo? A gente montou um design. A gente pegou, recuou 5 anos naquele juizado, recuamos 5 anos e investigamos 5 anos de audiências. E então fizemos aí uma estatística descritiva muito simples, na verdade, são poucas tabelas. Recuamos 5 anos, construímos o trabalho e a hipótese que fundamentava o problema é, qual seria o problema de pesquisa? A audiência prévia na execução do juizado é eficaz? Esse era o problema de pesquisa. E a hipótese é a resposta, né? Ela não é eficaz. Essa hipótese foi comprovada? Foi. Realmente é uma taxa próxima de 100% de ineficácia. Aí a pergunta é, o juiz é obrigado a fazer essa audiência diante de uma pesquisa dessa? Bom, o juiz pode considerar que, sendo tão ineficaz assim, o dispositivo da lei viola o princípio da eficiência. E violando o princípio da eficiência, a audiência se torna inconstitucional. Essa é uma proposta, uma conclusão da pesquisa que esse estudante fez. Mas o que é importante no percurso dele? Ele começou a perceber que nem tudo que está na lei funciona. Então, o pesquisador do direito começa também a questionar instituições do direito quando ele faz pesquisa. Então, esse é o que eu tenho para dizer nesse primeiro passo. Eu não sei, Rodolfo, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta que rolou aí no chat nesse primeiro passo, para a gente partir para o segundo? Tem uma pergunta aqui do Rafael. Na verdade, o Wilderlan, ele menciona os cursos de direito 100% EAD. Qual é a sua opinião sobre os cursos 100% EAD? Se isso pode influenciar ainda mais na diminuição da pesquisa na área do direito? E tem o Rafael também, o Rafael Kleiner, que ele pergunta qual é a influência das redes sociais para a realização e divulgação dessas pesquisas, desses pesquisadores. Acredito o que ele esteja pensando na utilização das redes, não sei, como uma fonte, talvez como uma divulgação desse pesquisador. Bom, em relação à pergunta sobre o EAD, você não tem um acúmulo de reflexão para dizer. Eu acho que assim, essa é uma incógnita, né? Num curso em EAD, assim, um curso de graduação inteiramente em EAD do direito, é um desafio bastante grande para se pensar. Porque eu estou considerando EAD aqui como autoinstrucional, né? Não é um curso remoto. Um curso remoto é o que a gente está fazendo hoje. O curso autoinstrucional, totalmente em EAD, é muito difícil de você imaginar que ele tem alguma capacidade de superar o modelo que a gente tem hoje, que é o modelo presencial.
Porque o modelo presencial já está bem difícil, pelas razões que eu mencionei. Mas vai na linha, né, pessoal, do que a gente está vendo, que é produzir bacharéis, que é uma tradição brasileira. Lembrando só, Rodolfo, que no final ali, por volta do último quartel do século XIX, houve no Brasil uma grande preocupação por falta de empregos para os bacharéis. As faculdades de direito daquela época, que eram basicamente duas, né, produziam mais bacharéis do que o governo poderia empregar nas funções públicas. Isso estava causando grande problema, porque só faziam um curso de direito que tinha condições financeiras, né? Então a aristocracia brasileira estava preocupada pela falta de oportunidades. O que diria hoje, né, em termos de oportunidades, estão muito difíceis. Então, o que a gente pode, o risco que a gente corre é produzir um país massificando bacharéis, mas que não tem mercado. Não tem mercado. Eu não sei realmente qual é a utilidade disso. Eu acho que o Brasil já tem muitos cursos de direito, mas assim, eu não sou especialista em política, em macropolítica pública educacional. Eu apenas acho que eu me concentro nos desafios do ensino presencial, que já são muitos. Em relação às redes sociais, eu acho que elas têm um papel importante. Me preocupa, às vezes, o uso ruim delas, claro. Mas, assim, eu acho que ela tem um papel importante. Tem ótimos perfis sobre pesquisa em direito, circulando aí no Instagram, por exemplo, que eu acho que são bastante interessantes, assim. A própria CAPES tem feito um trabalho bonito. Se olhar o perfil da CAPES, é um trabalho muito bacana de divulgação sobre pesquisa, sobre dicas, né, sobre trabalhos científicos. Eu acho que isso é muito bom. A Associação Brasileira de Jurimetria também tem se esforçado para melhorar o seu perfil. Eu acho que a rede social pode realmente contribuir. Mas nada como uma atitude também da instituição de ter um espaço como esse. Por exemplo, a UNP está dando um passo na valorização da pesquisa quando abre essa oportunidade de falarmos sobre pesquisa aqui hoje de manhã. Então, assim, eu acho que são as ações complementares. Professor, e aí eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta que eu na sua fala anterior, quando a gente fala da pesquisa e que pensa na jurisprudência, que a gente tenta entender a decisão, o julgamento, o procedimento para essa decisão, a gente já não está se aproximando um pouco mais, saindo um pouquinho da influência francesa e se aproximando mais da influência americana nesse sentido? Teria aí, existe uma linha de raciocínio que desde o CPC de 2015 tem ali algumas nuances do CPC que tentam se aproximar de ideias e de ideais da legislação americana, e diante dessa ideia de pesquisa com base na jurisprudência, a gente se aproxima ou a gente tenta chegar mais próximo dessa ideia de direito mais da ideia na vertente mais americana do que da francesa? Sim, na minha opinião, sim. Acredito que sim. Embora o realismo americano seja mais conhecido, é preciso lembrar que o realismo também tem uma corrente escandinava, do Alf Ross e outros, Llewellyn e outros autores do realismo. Eu acho que o realismo é uma contribuição filosófica muito importante e que tem hoje uma grande presença quando você tem essa abordagem consequencialista, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Você, na verdade, está dando uma dica, olha, o direito tem que se preocupar também com consequências, portanto, com realismo, com casos concretos, com situações reais, e até mesmo, Rodolfo, com projeções de efeitos de uma determinada interpretação. O Supremo, às vezes, é muito criticado por isso, mas ele trabalha nessa perspectiva realista muitas vezes. Quando vai decidir, por exemplo, sobre uma questão tributária, ele examina os efeitos sobre a fazenda pública. A gente pode discordar, é um direito nosso discordar, mas do ponto de vista metodológico, ele está fazendo isso. Ele tá simulando efeitos no mundo real. Então, a pesquisa também ajuda. Mas mesmo se você pensar em termos teóricos, a pesquisa, mesmo teórica, ela é muito importante. Se você não é um sujeito que gosta de jurimetria, alguém falou aqui no chat, eu vi a palavra jurimetria aparecer, né, que é uma área que eu tenho me dedicado hoje em dia também. Mesmo que você não fale de jurimetria, foi uma pergunta ou foi só um comentário? Foi. Ele fez assim, professor, ele falou. O professor comentou que muito da pesquisa que orienta é baseada em entrevistas. Também utiliza a jurimetria. E aí eu aproveito, professor, para já dar a dica para o Orlando e dizer que lá no GPJus, no YouTube do GPJus,
tem lá uma das nossas reuniões do grupo, foi para falar sobre jurimetria. E aí, se você quiser também acompanhar lá no YouTube, procurar lá para dar uma olhada, viu, Orlando e todo mundo aqui. Mas ele quis questionar isso, professor. Você também utiliza jurimetria nessa ideia da pesquisa em direito com base nessas entrevistas? Rodolfo, lembrou bem, né? A reunião que a gente fez com a participação daqueles 2 pesquisadores, né? Que são dedicados hoje à jurimetria, né? O Felipe e o Fabiano estão lá no YouTube, nessa discussão do nosso grupo sobre jurimetria. Sim, respondendo à indagação, temos trabalhado com jurimetria, tá, no direito. Eu, pessoalmente, com jurimetria descritiva, que é um método mais simples, porque, assim, eu não sou estatístico, não tenho formação estatística, e eu também tenho resistido muito a insistir numa jurimetria baseada em modelos de regressão, por exemplo, que o pessoal da administração usa muito de forma bastante tranquila, mas são modelos que eu acho muito avançados para esse primeiro momento. Sabe, Rodolfo, que a gente quer trazer o aluno para a jurimetria. Então, eu trabalho com a chamada estatística descritiva. Então, assim, os participantes que quiserem um pouquinho mais, basta colocar no Google estatística descritiva. Vocês vão encontrar vários trabalhos interessantes sobre esse método, que é muito simples, na verdade. Vamos pegar o caso que eu falei um pouco aqui das audiências dos juizados. É você levantar 5 anos de audiência, são quantas audiências? E o que é que aconteceu nelas? Então a gente faz uma tabulação. São 1.000 audiências. Das 1.000 audiências, em 300 casos, uma das partes não compareceu. Em outros 200 casos, as 2 partes não compareceram. Em outros 300 casos, as 2 partes compareceram, mas não teve acordo nenhum. E aí você faz uma tabulação, você faz, na verdade, uma tabela e mostra como o evento que você pesquisa reage em termos de dados estatísticos. Então, o uso da jurimetria, utilizando aqui a palavra de uma das maiores autoridades do assunto, que estará, inclusive, na UFRN semana que vem, no lançamento da revista Invebs, que é a professora Luciane Yang, do INSPER. Eu, inclusive, teria a honra de fazer a apresentação dela nesse evento da semana que vem, que é um evento, inclusive, público, está aberto para quem quiser, tá? Lançamento da revista da Universidade, da Invebs. A professora Luciane Yang diz isso: olha, estatística, jurimetria no direito é uma coisa que você tem que pensar simples. Claro que você tem modelos complicados, estatisticamente falando, mas você pode pensar em jurimetria como coisas simples. E aí eu vou dizer, Rodolfo, o seguinte: em 100% dos casos, o aluno, na primeira reunião de orientação comigo, tenta ao máximo fugir de qualquer proposta empírica. Aliás, se ele pudesse, ele desistiria. E aí eu, com muita calma e paciência, digo: olha, vamos, vai dar certo, não se preocupe, vai dar certo, já houve outros casos. E a chance de você se dar bem é muito grande. Porque a primeira coisa que eu falo é contar uma historinha do ministro Vitor Nunes Leal, que está, na realidade, narrada pelo professor historiador José Murilo de Carvalho no prefácio do livro Coronelismo, Inchado e Voto. Então, José Murilo de Carvalho dizia assim: o Vitor Nunes Leal, que depois veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, depois foi cassado pelo regime militar, mas ele era professor da Escola Nacional do Direito do Rio de Janeiro. E a tese de cátedra dele foi sobre o município, as instituições públicas no município. Essa tese virou um livro, Coronelismo, Inchado e Voto, porque ele fala do coronelismo, ele fala do judiciário na Primeira República, na República Velha, e é um livro muito famoso. E Zé Murilo Carvalho diz que o fato notável do Vitor Nunes Leal foi ter usado os dados do IBGE, do censo, que eram dados incipientes na época, para trabalhar as hipóteses dele. Então ele utilizou várias tabelas e vários números. E ele dizia isso, e ele disse que o Vitor Nunes Leal utilizou isso como estratégia, porque ele disse que assistiu várias bancas de cátedra e viu como as teses jurídicas eram fruto de debates acalorados. E ele, Vitor Nunes Leal, não tinha leitura no francês e nem no inglês. Então ele não tinha muita leitura de literatura estrangeira. E ele disse que ele seria completamente derrotado num debate desse. Então o que ele fez? Ele fez um texto com a carga teórica menor
e com a carga empírica maior. Porque a carga empírica ele tinha como dialogar. Ele tinha como falar, por exemplo, da realidade do município. E, veja, talvez aquelas teses teóricas famosas da época dele nunca tenham se tornado livros, nunca tenham sido referência. O livro do Vitor Nunes Leal e o próprio autor são famosos até hoje, né? Então, assim, é preciso ver a força desse caráter empírico quando entra na discussão das instituições jurídicas no Brasil. Eu não sei, Rodolfo, você sabia dessa história, mas vale muito a pena conservar essa história. Eu tenho utilizado essa história como ponto de partida na discussão da jurimetria. E Ótimo. agora, pessoal, no TJ, aqui na Escola da Magistratura, na pós-graduação que eles têm sobre residência judicial, a jurimetria agora, na nova decisão do colegiado, a jurimetria agora é uma disciplina que eu vou ter a honra de ministrar junto com a professora Kate Saboia. A gente vai ministrar essa disciplina de jurimetria. Mostra o avanço desse método. Professor, eu ia até lhe pedir um favor, assim, já que a gente está aqui, eu sei que tem muitos alunos ingressantes nos vendo, e muitos alunos que estão aí perto também do TCC, de trazer para eles uma noção, uma explicação breve do que seria esse estudo empírico e do que seria um estudo teórico. Só para eles entenderem, já que a gente está falando de iniciação à pesquisa, deles entenderem, inclusive, de onde vem essa ideia de estudo empírico, desse estudo teórico, para eles entenderem bem essa parte. Ok, perfeito. Então vamos passar para o segundo passo, que o segundo passo é exatamente isso. De certa maneira, a gente já sabe qual é a pergunta que vem na sequência. Isso. Então, na sequência, o que é o empírico no direito? O que a gente pesquisa no direito? O que é empírico e o que é o teórico, vamos dizer assim. Então, em geral, né, Rodolfo, a gente está muito acostumado a ver o aluno estudar responsabilidade, por exemplo, estudar a teoria. O que é, onde surgiu. Em geral, esses trabalhos têm uma parte histórica, né? Uns chamam de escorço histórico, outros de bosquejo histórico, outro de origem histórica, mas sempre tem um capítulo. Isso é tão tradicional que já virou um motivo de... Antes a gente chamava isso de anedota, né? Perdão, hoje tudo chama meme, né? Já virou um meme. Que o professor Luciano Oliveira escreveu um trabalho que é muito famoso, eu acho que você já deve ter visto esse trabalho, que é assim, Não Me Fale do Código de Hammurabi, que é um artigo que ele publicou, está disponível também, vocês podem, os que estão acompanhando a gente aqui, podem entrar no Google aí, procurar no pesquisador, numa ferramenta de pesquisa na internet e ver esse artigo dele. Não me fale do Código de Hammurabi, que é uma crítica a essa coisa do trabalho ter sempre um capítulo para mostrar que lá no tempo das institutas, do Código de Hammurabi, e no fundo, assim, é uma pesquisa muito superficial, é uma discussão muito superficial sobre a história de qualquer instituto. E, na realidade, a segunda parte do trabalho é uma reflexão meramente linguística do que diz a legislação sobre aquele instituto, por exemplo, da responsabilidade civil, e o que dizem aí os comentadores, o que a gente costuma chamar de doutrina, que eu prefiro chamar de literatura. Mas, por exemplo, não se faz nenhum levantamento se é uma responsabilidade. Por exemplo, eu quero estudar a responsabilidade do shopping center sobre, sei lá, furto de veículo ou dano dentro do shopping center, furto de um celular. E aí você não faz nenhum tipo de levantamento de decisões judiciais sobre o tema, você não estuda, por exemplo, o que os atores envolvidos pensam. Estudo muito superficial, é um estudo, na verdade, sobre uma realidade projetada. Mas esse é um estudo muito comum, que é um estudo meramente teórico, alguns chamam de descritivo, mas isso não é método descritivo, seria um método expositivo de uma pesquisa bibliográfica seletiva. Ou seja, eu escolho os autores que eu quero, eu não digo nem porque eu quero escolher, nem porque esses autores foram escolhidos, eu vou dizer para fulano, para ciclano, para beltrano, como se todos pertencessem a uma mesma tradição filosófica, a uma mesma tradição jurídica. Nem a tradição jurídica, Rodolfo, a gente se preocupa em investigar. Às vezes o cara trabalha com Habermas e com, sei lá, com Gadamer, como se fossem a mesma coisa. Porque ele gostou dos dois autores, mas às vezes eles trabalham em perspectivas filosóficas diferentes. Né? E você não se preocupa com isso, porque o importante é que você abriu o livro, colocou lá, e às vezes nós temos muitas dificuldades na universidade por conta disso. Eu acho que as pesquisas empíricas elas têm um papel assim muito mais transformador.
Porque é muito difícil para um aluno com pouca idade, sabe, entender com profundidade teorias que são teorias complexas. Eu não posso imaginar que é fácil para alguém fazer um trabalho sobre a obra do Dworkin, sobre a obra de Habermas. Não é fácil. São pesquisas bem difíceis. E aí acaba que o direito opta, muitas vezes, por sancionar uma certa superficialidade disso. O direito não pode se ocupar apenas dessas teorias. Ele também tem outros objetos. O que é o empírico para o direito? Né? O empírico no direito pode se constituir em algo muito mais simples do que a gente imagina. Então, se você vai estudar um determinado tema como responsabilidade civil, um apanhado da jurisprudência de um tribunal, um contraste do pensamento do tribunal com outro tribunal, já é uma pesquisa empírica. Outro dia eu fiz uma pesquisa aqui bem interessante com uma aluna, ela estudou a prova emprestada. Ela podia ter estudado a prova emprestada, a origem histórica, principais pensadores, evolução legislativa e concluído assim, a prova emprestada é algo muito bom. E, na verdade, ela não saberia nem nada disso, porque é apenas especulação. O que é bom, o que é ruim, depende de a gente verificar como isso acontece. Quando você diz que é bom, você está especulando, isso não é pesquisa. Isso é mera especulação, isso é opinião. Pesquisa está ancorada em fontes. Então, o que é que nós fizemos? Ela tem a parte teórica, que é importante, claro. Né? O que é a prova emprestada, qual é o seu sentido, qual é a sua fonte normativa, isso tudo é importante no direito. Mas ela foi pesquisar 3 anos de jurisprudência do tribunal antes e depois do CPC. 3 anos antes, 3 anos depois. O que é que mudou com a prova emprestada depois que o CPC 2015 disse que ela é possível? Porque até então a prova emprestada ela tinha uma fonte jurisprudencial e da literatura processual, não tinha uma fonte legal. A nossa hipótese, o nosso problema era, melhorou a aceitabilidade da prova emprestada depois que o Código de Processo disse que ela era possível, e a conclusão estatística que foi feita pelas decisões judiciais antes e depois é que melhorou. Depois do Código Civil, depois do Código de Processo de 2015, a resistência à prova emprestada, que era muito grande, praticamente desapareceu. Então mostra que muitas vezes trazer um instituto para a lei, mesmo que o instituto seja aplicado pela jurisprudência, faz diferença. Porque pelo menos suplanta resistências quando a fonte é meramente ou é apenas uma fonte da jurisprudência, que eu entendo que seja fonte do direito também. Então, eu dei um outro exemplo. Um outro exemplo, você pode estudar, por exemplo, políticas públicas. O judiciário tem várias políticas públicas, por exemplo. O projeto conciliar é legal. É um bom projeto? Eu não sei, ele é interessante. Fazer conciliação é interessante. Vamos ver como esse projeto se manifesta no TJ, num juizado especial, numa comarca. Porque daí você vê que entre a proposta de uma resolução do CNJ e a realidade, há muito aprendizado para a gente colher. Então também essa é uma possibilidade. E aí, jurimetricamente falando, você pode levantar dados. Você pode também levantar dados se determinadas mudanças legislativas impactam ou não na taxa de congestionamento do tribunal, de um tribunal específico. Por exemplo, se aumentar as custas judiciais, se um aumento de custos judiciais implicou em restrição ao acesso à justiça, como é que você vai fazer isso? Você pode fazer de 2 maneiras. Você pode tanto levantar a quantidade de processos que foram ajuizados, se diminuiu. Você pode examinar a quantidade de pedidos de justiça gratuita, se aumentou. E você pode, além disso, entrevistar advogados para que eles digam o que é que eles acharam do aumento das custas. Então, veja que você tem uma análise de acesso à justiça muito mais interessante do que apenas olhar que, porque as custas, o que são as custas? É uma taxa judiciária, e etc. Mas isso não quer dizer nada. O que importa para nós é o acesso à justiça depende do valor das custas. Porque senão você fica dizendo assim, o Brasil valoriza o acesso à justiça. Não sei. Não sei. Dependendo do estado, as custas maiores ou menores pode fazer diferença. Então, tudo isso, Rodolfo, pode ser objeto de pesquisas empíricas. A lei que pega, a lei que não pega, por que pegou, por que não pegou. Tudo isso pode ser objeto de pesquisa empírica. Eu acho que sempre são trabalhos muito interessantes. Sempre são trabalhos muito chamam muita atenção
E, em geral, são trabalhos que recebem menção honrosa. Olha que curioso, né? Esses trabalhos que mostram mais esforço do pesquisador costumam receber notas bastante altas assim na universidade, né? Pelo menos é o que eu tenho visto. Eu não sei se ajudou a entender, mas essa segunda etapa, o que pesquisar, né? Então, aqui, para fechar, para a gente passar para o último passo, é dizer o seguinte: o que se pesquisa em direito é o fenômeno do direito de maneira complexa, né? Se a gente pensar aqui que o direito é tridimensional, para usar aqui uma alegoria bem famosa do Miguel Reale, você não pode somente estudar a dimensão normativa, a lei. Você também precisa estudar, além da dimensão normativa, que é um estudo dogmático do direito, você pode estudar também os valores e os fatos, que é o estudo sociológico do direito. Quando a gente pensa nessa dimensão, você vê como é que as coisas estão funcionando. Ou vocês imaginam, por exemplo, que a jurisprudência que assimilou uma ideia complexa de família o fez na teoria. Eu acho que a noção de família que evoluiu na sociedade foi percebida pela justiça, mas foi antes disso estudada pela academia. Então, assim, é preciso ver as implicações em termos de valores sociais, comportamentos, antropologia, do que é família. Uma das coisas mais difíceis de ensinar hoje é direito de família, porque você primeiro precisa mapear o que é família. E o que é família não é um estudo especulativo que arranca da Constituição, porque pela Constituição, família é uma unidade de homem e mulher. E aí vem um Supremo e diz assim, não, não é. E a coisa da audiência pública, sabe? Agora a gente tem uma discussão sobre interrupção da gravidez, você tem uma discussão hoje sobre enfim, pesquisa células-tronco, tudo isso, os tribunais, especialmente o Supremo, houve muito a opinião dos cientistas, por quê? Porque o direito não é somente essa especulação teórica, é também realidade. No direito de família, uma especulação muito grande, né, professor, que gera muito, por exemplo, as relações poliafetivas, que não tem resguardo jurídico, isso gera também, tem gerado muita discussão. Que envolve valores da sociedade, né, os padrões morais de uma sociedade, tudo. Agora há pouco eu vi uma decisão circulou na internet de um tribunal negando o direito à concubina, mantendo ainda essa ideia da monogamia, né, que é a internalização também de valores morais. Então nem tudo, digamos assim, muda de uma hora para outra, e nem tudo tem que mudar necessariamente, né? Assim, às vezes a sociedade também tem que resistir a algumas coisas. O fato de você ter um país muito violento não significa que a gente vai dizer que a violência é normal, que as pessoas não serão sancionadas por praticarem atos de violência. Veja o que está acontecendo agora, Rodolfo, com a violência contra a mulher. Há toda uma agenda de pesquisa no Brasil. Eu orientei um trabalho bem interessante, eu gosto dos exemplos para estimular os alunos, né? Eu orientei um trabalho bem interessante. Veja só que trabalho interessante. Era uma pesquisa sobre a violência contra a mulher numa vara, enfim, na comarca de Parnamirim. E essa estudante pesquisou um projeto que a Justiça de Parnamirim tem, que é uma espécie de reuniões de alcoólicos anônimos para agressores processados pela Lei Maria da Penha. Então ela estudou a taxa de reincidência desses agressores que participavam do programa, que compareciam às reuniões. Então ela mapeou, ela estudou o problema da violência no trabalho dela, estudou a política pública da Justiça de Parnamirim, desse projeto, e estudou depois os dados do projeto, ou seja, quantos homens participaram dessas reuniões, com que frequência eles compareceram, e dos que compareceram, quantos rescindiram. E ela essa aluna concluiu no trabalho dela que a política pública está em sintonia com a ordem jurídica e que a política pública funciona. Por quê? Porque a maioria dos homens que participa dessas reuniões não são mais reincidentes na violência doméstica. Veja que trabalho bacana. Você acha mesmo que um aluno dessa termina um curso igual ao que começou? Fez entrevistas, foi lá participou, acompanhou reuniões, Rodolfo. Isso é pesquisa no direito. Assim, não é que é só isso, mas isso é uma pesquisa empírica no direito bem legal.
O que eu vejo, assim, aí é a minha opinião, o que eu vejo é, quem participa disso volta transformado. Quem participa de uma pesquisa mais complexa no direito, quem examina um objeto mais complexo do direito, volta a renovar. Professor, eu vou até fazer um merchan nosso também lá do GPGIS, que no YouTube tem a professora Jordana falando sobre uma pesquisa que ela fez sobre igualdade de gênero, como alcançar a igualdade, e que ela traz muitos dados sobre violência doméstica, sobre a questão social dentro dessa violência. Lá no YouTube tem também, tá, gente? Só é conferir lá. Muito bom. Cada vez que você menciona o grupo, a gente se emociona e vê que estamos numa direção interessante, né? Vamos para o último passo? Vamos para o último passo. Esse aqui é o passo mais difícil, aparentemente. Porque, assim, saber que a pesquisa é importante, ok. Compreender que determinados fenômenos da vida podem ser objeto da pesquisa no direito não é tão problemático. Agora, como pesquisar? Essa é a parte que mais assusta. Porque o direito, aí eu devo dizer, o direito tem uma particularidade em termos de curso universitário. É o que menos dá valor à metodologia. Ah, mas eu tenho uma aula de metodologia, professor. Nós temos nosso curso aqui, uma disciplina só disso. Mas nem sempre essa disciplina consegue arrancar ou tirar o aluno da zona de conforto. Seja porque a disciplina dá muita ênfase ao que a gente chama de normalização textual, é dizer, ensinar qual é a estrutura de um trabalho científico, o que é problema, como fazer citação direta, citação indireta, o que é a BNT, quais são os regras da BNT, que é uma coisa importante, mas isso não é necessariamente metodologia. Isso são regras de produção e editoração de um trabalho científico. A metodologia é o percurso, a metodologia é o caminho, a metodologia é entender qual é o seu problema de pesquisa e escolher o percurso, os instrumentos metodológicos adequados, fazer o recorte espacial adequado, fazer um recorte temporal adequado, ou seja, delimitar o seu campo de investigação. Então, assim, essa nem sempre é uma atitude fácil, porque a escolha da metodologia, pessoal, depende muito de prática, sabe? Depende muito de um esforço de fazer uma pesquisa muito simples para uma disciplina, avançar essa pesquisa no TCC, avançar num projeto de mestrado. Metodologia não é uma coisa fácil de se aprender, porque depende muito de uma dedicação, por ser uma competência e uma habilidade muito particulares da vida acadêmica. Mas também não é nada de se assustar. Eu devo até reconhecer, e nisso acho que a literatura não ajuda muito, os livros sobre metodologia não são muito bons. Em geral, eles são livros, assim, às vezes um pouco chatos de serem lidos, um pouco distantes assim de algo muito real, muito concreto. Mas é porque os livros de metodologia, eles são escritos para todas as disciplinas. Assim, eles são escritos para a vida universitária. Então, eles acabam tendo uma linguagem muito generalizante. Alguns livros de disciplina, alguns livros de metodologia em direito, eles já fazem o contrário. Eles são muito cifrados e, assim, em geral, não ajudam muito. Eu procuro me distanciar dos dois extremos e focar em pensar que a metodologia é uma coisa bastante simples, né? É a gente pensar que tudo que a gente diz tem que ser minimamente justificado e pensar que nossos problemas eles têm que ser construídos de maneira simples, como esse, por exemplo, da violência doméstica que eu mencionei. Então, assim, qual é o meu problema de pesquisa? Eu desejo saber se o programa, aí tem o nome do programa lá, se o programa tal, que visa ressocializar o agressor, tem se mostrado eficaz. Pesquisa é uma pergunta de pesquisa muito simples. E qual é a metodologia que o professor que eu vou usar para isso? Me perguntou. Metodologia muito simples. Você vai, primeiro, fazer um diagnóstico da violência. Você pode usar números, inclusive, que a gente chama de pesquisa secundária. Você usar números do CNJ ou de outras pesquisas como essa do Observatório da Violência,
E aí colocar qual é o diagnóstico. O diagnóstico da violência contra a mulher é um diagnóstico bastante preocupante. Num segundo momento, você vai estudar a política pública. E nesse segundo momento, você já pode colocar ali um pouco da fala, né, do pessoal do Tribunal de Justiça que trabalhou, a fala da equipe interdisciplinar que montou esse projeto. E uma terceira parte do trabalho, você mostra o resultado da sua pesquisa documental e estatística. Você vai mostrar quantos homens participaram os agressores, né, porque são homens, participaram desse projeto. No universo de tantos agressores condenados, quantos participaram? Então você já tem uma primeira linha de segregação de dados. E você vai partir para outros níveis de segregação de dados. Você vai baixar para um nível para dizer, olha, dos que participaram, 70%, 80% no período estudado, que foi de tanto a tanto, não rescindiu. O que mostra que o projeto, pelo menos, a partir desses elementos, a partir dessas, a gente chama de fonte de evidência, tá, gente? A partir dessas fontes de evidência, o projeto tem se mostrado positivo na concretização da Lei Maria da Penha, que é uma lei para inibir, não só sancionar, mas inibir a agressão contra a mulher. Vocês percebem, não sei se você percebeu, Rodolfo, meu cuidado com as palavras. Porque a gente, quando é pesquisador, a gente tem que evitar o viés e evitar, portanto, uma hipérbole das interpretações, ou seja, o exagero. Você tem sempre que ser comedido no limite que as fontes de evidência te oferecem. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes o aluno acha que a pesquisa do direito tem que dar conta da verdade. Nós não trabalhamos com verdade científica, né? Porque a verdade científica ela é sempre transitória. E ela depende muito do limite que a tua cognição alcançou. Então, não existe uma verdade da sociedade. Existe aquilo que você pode sustentar no limite de que você pesquisou. Ah, professor, e como é que eu vou saber se os parâmetros que eu usei, que a gente chama de recortes, se os parâmetros que eu usei foram adequados, se o tempo que eu usei de levantamento de dados foi adequado, se a quantidade de dados foi adequada? Este é o papel do seu orientador, que com alguma experiência ele vai te dizer se aquilo tem como você defender perante uma banca examinadora, se aquilo realmente tem como ser defendido no espaço público da universidade e da pesquisa. Então você não estará sozinho. É para isso que as universidades existem. Um trabalho de pesquisa nunca é um trabalho de 2 mãos. É sempre um trabalho de 4 mãos, ou mais, porque a gente estimula muito aqui o grupo de pesquisa. E a gente oferece o espaço do grupo para que o pesquisador se exponha. Essa é uma atividade que a gente precisa estimular, né, Rodolfo, na universidade, que os alunos se exponham. Olha, eu estou pesquisando isso, o que é que vocês acham? Que é o que você vai fazer quando vai apresentar um trabalho num congresso. E, na realidade, a universidade só dá diploma a quem se expõe. Perceba, você não pode ser um mestre se você não faz uma defesa da sua dissertação, defesa pública. Você não pode ser um doutor se você não faz uma defesa. Você não pode ter um diploma que apresentou um trabalho no congresso se você não apresentar um trabalho. Você tem que ir lá e apresentar. Quem já apresentou o trabalho no congresso sabe que é aquilo. É um ritual. Seu nome é chamado, né, Rodolfo? Você vai lá para frente, você vai colocar o seu slide, vai falar, vai passar vergonha, porque você sente vergonha de falar em público, você vai ficar nervoso, você não vai dormir no dia anterior. E nada é de graça, né? Não tem nada que seja fácil, que seja duradouro, tudo é difícil. E se você quiser ser professor da universidade, aí você vai ter que passar por um concurso de muitas etapas, e uma delas é você dar uma aula para a banca. Pense numa coisa fácil. Eu, quando fui fazer meu concurso, eu era muito jovem, muito mais jovem do que sou hoje, naturalmente, né? E eu não dormi. Eu não dormi na véspera, porque eu disse, caramba, eu vou dar uma aula para a banca. E é uma coisa muito, muito difícil de fazer, né? Inclusive, eu lembro que eu preparei um questionário para simular uma atividade de casa, sabe, Rodolfo, na minha banca da universidade. E aí eu disse, olha, então assim, a aula é essa aqui, e então eu preparei um questionário, eu entreguei o questionário como se o pessoal da banca fosse aluno, né? Tá aqui, ó, o questionário para vocês fazerem, tá certo? Usa aqui a bibliografia da nossa aula, e me entrega até a semana que vem esse questionário. Cara,
Mas faz parte, gente. Né? E assim, eu tinha certeza que ia passar? Não. Então, assim, a pesquisa é um pouco isso também, tá, pessoal? A gente não tem como garantir que nada seja fácil, seja indolor, insípido. Não, isso tudo tem cheiro, tem cor, tem sofrimento, tem suor. Mas eu acho que no final das contas, e já agradecendo aí a oportunidade, eu acho que no final das contas, essas pesquisas com entrevistas, com dados, que a gente chama de pesquisa qualitativa e quantitativa, não desmerecem as pesquisas meramente teóricas, não. Mas eu acho que elas são algo que podem ser muito mais interessantes, muito mais próximas de uma realidade que o país precisa, sabe, em termos de pesquisa, e pode aproximar o direito, eu diria, Rodolfo, dos outros cursos. Porque eu noto que o diálogo do direito com a administração de empresas, que é o nosso caso aqui no GPSU, né, direito e administração, basicamente isso, é um diálogo muito mais interessante quando o direito usa pesquisas empíricas, porque dificilmente você vai encontrar na administração assim pesquisas meramente teóricas, é muito difícil. Isso é muito difícil. E eu acho que a gente também tem mais autoridade, lembrando um pouco aqui, Vitor Nunes Leal, a gente tem muito mais autoridade para falar daquilo que a gente pesquisou, daquele objeto que envolve gente, com as quais a gente conversou, as quais a gente entrevistou, fenômenos que nós levantamos dados. Eu acho que isso nos dá muito mais autoridade como pesquisador e muito mais autoridade, perdão, muito mais maturidade intelectual como profissional. É nisso que eu acredito. Essa a minha profissão de fé na universidade. Eu queria encerrar essa primeira etapa, ficar à disposição do professor Rodolfo para as perguntas no tempo que a universidade ainda disponibilizar para o nosso evento, terminar com uma frase de um historiador, eu gosto muito de história, né? De um dos maiores historiadores brasileiros, o Luiz Felipe de Alencastro. Ele diz o seguinte: para a ciência, mais importante do que as respostas são as perguntas. O que movimenta a ciência não são as respostas, mas são as perguntas. Então nós temos que ter uma atitude de questionamento da vida e da realidade para que exista pesquisa. Então essa postura de inquietação e de questionamento é o que movimenta a universidade, é o que justifica a sua existência. Então eu agradeço, Rodolfo, a oportunidade, espero ter contribuído com o evento e estou à disposição. Obrigado. Não, a gente que agradece, professor. E eu acho muito importante que a gente esteja discutindo esse evento, o Law Experience. Ele nesse semestre, um evento de ensino, pesquisa e extensão. Todos os nossos professores, com os projetos de pesquisa e extensão que a gente tem dentro do curso de Direito, estão aqui trazendo convidados para que a gente consiga ouvir, que a gente consiga desenvolver e, principalmente, incutir no aluno essa vontade pela experiência e no entendimento do que é essa pesquisa e essa extensão dentro da academia. Tem uma pergunta aqui que passou aqui de um aluno que eu resgatei, eu acho que é do Rafael. Ele perguntou ainda assim, professor, se no seu entendimento uma pesquisa em direito comparado, principalmente com o norte-americano, não traria riscos para algumas matérias, como a matéria de direito penal, voltado isso para pesquisa. E aqui eu vi que botou o Instagram e tem também, professor, um link. Eu não sei se eu tenho ele aqui, mas tem um link das suas publicações, não tem, professor? Tá, eu vou colocar aqui então. Coloque aqui para eles aquelas suas publicações onde tem o seu repositório de publicações para eles olharem também. Já estou colocando aqui. Estou me acostumando aqui com é muito boa essa plataforma, né? Pronto, já coloquei, tá? Coloquei o Instagram e coloquei aqui os trabalhos no SelectWorks. Bom, eu vou responder da seguinte maneira. Assim, eu acho que o direito comparado ele não funciona como uma fonte de traslado de institutos. Mas é uma fonte riquíssima para a gente poder ter uma visão crítica do que a gente faz. Tá? Eu vou dar 2 exemplos bastante rápidos. O primeiro é, por exemplo, a plea bargaining, que é o sistema de barganha penal que tentou ser implantado no Brasil e não se conseguiu. Eu assisti uma audiência de plea bargaining nos Estados Unidos, que durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer uma viagem aos Estados Unidos e acompanhar várias audiências, fomos recebidos lá em várias instâncias, inclusive instâncias de mediação, instâncias públicas e privadas,
Então, são os dois exemplos. Um é a plea bargaining. Assim, eu acho que é muito demorada a audiência de plea bargaining. Assim, era uma juíza, foi na Justiça Federal, e a juíza federal foi muito meticulosa. Foi uma grande oportunidade também de assistir isso. É uma situação que eles trabalham lá desde sempre, que abrevia o processo penal, porque a advocacia lá é uma coisa muito cara, né? E também porque, em alguns casos, o acordo não é um mau negócio para o infrator. Mas a audiência exige realmente uma solenidade, ele tem que mostrar que está muito consciente do que está aceitando, o acordo, né, um acordo penal e tudo mais. Isso é bom ou é ruim para o Brasil? Primeiro, a gente tem que ver se a persecução penal no Brasil é efetiva. Para você dizer que o modelo da plea bargaining é ruim, você tem que dizer que o modelo brasileiro é melhor. E eu não sei se estatisticamente a gente pode dizer que o modelo brasileiro é melhor. Eu não sou pesquisador na área criminal, mas a gente vê os números do tempo dos processos criminais e a própria tradição brasileira do inquérito, né? Isso nem sempre é algo muito positivo. E o fato é que, e é um fato objetivo, nós estamos falando de dois países com condições de segurança muito diferentes. Só isso já é um motivo da gente pesquisar. Eu já há algumas pesquisas aqui, alguns textos publicados sobre plea bargaining no Brasil. Eu acho que vale a pena. Mas não é só importar. Importar não resolve. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo que a gente importou e não resolve. Nos Estados Unidos é muito forte a mediação. Mediação, muito forte. Eu estive lá, assisti a audiência de mediação, fui a centros de mediação públicas, centros públicos de mediação e centros privados de mediação. Mas a mediação lá é uma coisa completamente diferente do que a gente faz aqui. A mediação nos Estados Unidos é feita por advogados. A justiça promove mediação, encaminhando o processo para centros de mediação ou para advogados mediadores que trabalham de graça. O que se construiu no Brasil foi uma grande estrutura de conciliação, paga com recursos públicos, em que você tem coisas que nos Estados Unidos seria impensável. Por exemplo, seria impensável nos Estados Unidos um estudante de direito presidir uma audiência com dois advogados. Porque os advogados lá sentam os dois no seu escritório e fazem a instrução de um processo. Imagina um acordo. Então, nós importamos a ideia de conciliação, de mediação, importamos. Mas importamos dentro da visão estatista brasileira, ou seja, de criar mais estruturas de Estado. Então, aqui você tem o estagiário, o conciliador, o juiz leigo e o juiz. São 4 níveis de pessoas num juizado para fazer acordo. Nos Estados Unidos não tem nenhum, porque o judiciário não faz acordo. Tá? No judiciário americano não existe acordo. O acordo é feito por mediadores que não pertencem à justiça. Eu, por exemplo, quando estive lá, assisti uma exposição de um mediador lá em Nova York. Cara, um advogado muito rico, com escritórios em vários países, mas ele dá 20 horas por mês do tempo dele ao tribunal, de graça, pro bono. É um cara experimentadíssimo. Então, quando o tribunal tem uma situação que está na linha dele, desse advogado, manda o processo para o escritório do advogado e as partes vão para lá. Se fizerem acordo, o juiz apenas arquiva o processo. Ele não homologa. Não existe homologação de acordo nos Estados Unidos. As partes assinam um contrato. E pronto. Quer dizer, é o mesmo modelo brasileiro? Não. Não é o mesmo modelo brasileiro. Mas aí se importou de maneira errada. Em vez de promover a autonomia dos advogados, empoderar os advogados, na verdade você tem advogados participando de uma audiência com estagiários, com estudantes. Isso é impensável lá. Então, assim, o direito comparado ele é uma boa fonte para a gente fazer até uma crítica do que a gente faz aqui. Não é a mera importação, não, viu? E até no nosso modelo, né, professor, o advogado acaba não sendo incentivado, né? Ele às vezes chega lá já chateado porque vai sentar para conversar sobre. É difícil essa. Mas também é uma ideia já de uma pesquisa empírica, ó, de ver se está funcionando, né, professor? Resgatar aí, desde que o CPC foi implantado, saber como é que está esse resgate acerca da conciliação, da mediação, da funcionalidade dos efeitos ou do efetivo resultado dessas audiências dentro do processo, se está realmente surgindo, acontecendo, efetivando, se está funcionando. Professor,
gostaria muito de agradecer. Nós tivemos aqui, em algum momento, mais de 220 alunos, e eu tenho certeza que eles foram influenciados, impactados com a sua fala. Eu acho que eles saem daqui com uma mente diferente, com um olhar sobre o direito, sobre a pesquisa também diferente. E quero lhe agradecer muito a disponibilidade aqui conosco, agradecer aí sua gentileza de disponibilizar sua manhã para conversar com eles aqui nesse início de semestre, e agradecer, só agradecimento meu, da instituição e dos alunos também, que eles falaram aqui no chat, elogiando bastante e agradecendo bastante também. Rodolfo, obrigado pelo convite, eu agradeço a todos que compareceram. Eu acho que é um grande esforço, uma cruzada que a Universidade Potiguar mostra na direção da pesquisa, no engrandecimento e na melhoria da qualidade do curso. Eu continuo à disposição de vocês para colaborar com o que for necessário e, evidentemente, que estou à disposição dos alunos aí para um diálogo no outro momento que você saberá conduzir, Rodolfo. Se precisar de mim, é só me chamar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, professor. Gente, hoje nós temos ainda evento às 14, às 17, às 19 e às 20h30. Hoje aí, olha, tem evento até vocês dizerem amém. Então, preparem aí a disposição de vocês, já organizem aí o calendário de vocês, a agenda de vocês para acompanhar os eventos aqui conosco. E um abraço para todo mundo e até mais tarde, né? E um abraço, professor, e abraço aos demais professores, professora Muriel, que estavam aqui. Um abraço, professor. Obrigado.